Exemplo. Suponha que eu tenho então a função f de xy igual a x² mais y². A gente já viu então que o gráfico dessa função é exatamente esse paraboloide de revolução aqui, certo? Esse paraboloide de revolução aqui, então como ele é o gráfico, a gente observa que aqui no 0, 0, ele é o ponto mais baixo da função, né? Então, o 0, 0 é um ponto de mínimo global. Por quê? Por que ele é um ponto de mínimo global? Pois, para qualquer xy, então para qualquer xy real, um ponto do plano, né, temos que a f de xy, quem é a f de xy? É x² mais y², não é? x² é uma quantia positiva, y² também é uma quantia positiva, então isso aqui é maior ou igual a 0. Mas quem é 0? 0 é exatamente o valor da função no 0, 0, certo? Então quer dizer que f de xy é maior ou igual a f de 0, 0 para todo xy no R2. Então, ou seja, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que o f de 0, 0 é o menor valor que a função atinge em todo o domínio, né? Então, esse aqui é o valor mínimo global da função. Então, ou seja, o 0, 0 é o mínimo global da função, é o ponto mínimo global, tá? Então, tem duas diferenças aí, viu, pessoal? Ponto de mínimo global, né, ou local, é um ponto do domínio. Então, por isso que com duas coordenadas, né? Um ponto do domínio. Enquanto o valor mínimo é o valor da função no ponto de mínimo, tá? Então, é um valor real. Essas são as diferenças. Então, o 0, 0 aqui a gente observa realmente que é o menor valor da minha função, né? Qualquer outro ponto que eu pego, diferente do 0, 0, ele vai ter um valor maior do que o valor dela no 0, 0, que é exatamente 0. Ok? Então, essa aqui é um exemplo de um valor mínimo global, tá? Eu poderia pensar agora em questão de gráfico, eu poderia ter alguma coisa da seguinte forma, ó. Suponha que eu tenho um gráfico que é uma coisa dessa forma, essa superfície aqui, ó. Deixa eu desenhar mais ampliado aqui. Tá? Por exemplo, eu poderia ter um gráfico dessa maneira. Esse gráfico aqui, a gente pode ver que a gente tem aqui, ó, esse aqui é um mínimo local e esse aqui é um mínimo global. Por quê? Porque olha a altura, né? O valor mínimo e o valor máximo, você olha na altura, que é o z, que é o valor da função, né? Então é a altura que eu vou olhar. Esse aqui está mais alto do que esse. Então esse aqui é o menor valor que a função atinge. Então esse ponto aqui do domínio, esse ponto quando eu olho para o domínio, vai se corresponder então ao ponto de mínimo global. Agora esse aqui é um ponto de mínimo local, ou seja, olhando localmente, ele é o menor valor, né? Então olhando só para esse pedacinho aqui, ele é o menor valor da função. Então ele é um mínimo local, tá? Então essa que é a diferença entre mínimo global, que é quando você analisa no todo, e mínimo local, quando você analisa só naquela região ali, só ali próximo daquele ponto, tá? Essas são as diferenças entre mínimo local e mínimo global.